Se você sente que nesse momento você não tem ajuda das pessoas dentro de casa e se sente cada dia mais sobrecarregada, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E ter esse bate-papo aqui com você surgiu a partir de diversos relatos que eu vejo acontecendo aqui mesmo no canal, quando coloco conteúdos relacionados à limpeza, organização e a tarefas dentro de casa, e percebo o quanto muitas vezes as mulheres relatam se sentir sobrecarregadas por não terem ajuda dentro de casa para desenvolver todas essas tarefas. E eu sei que muitas vezes, quando você faz tudo sozinha, ou ainda quando você precisa fazer tudo sozinha, ainda precisa trabalhar fora, isso realmente se torna algo muito cansativo. E muitas vezes o ter que pedir ajuda também é algo que nos sobrecarrega, principalmente mentalmente e emocionalmente. Então, a primeira coisa que eu preciso que você desmitifique de uma vez por todas no seu coração é que você não precisa ter ajuda dentro de casa. Você precisa que cada um faça sua respectiva tarefa e tenha suas respectivas responsabilidades dentro de casa. Sei que muitas vezes é difícil, principalmente para nós mulheres, desassociar, né, esses dois termos e acaba ficando ali quase que uma linha tênue, né? Muitas vezes porque fomos ensinadas desde muito novinhas de que tudo que envolve tarefas de casa é sempre destinado a mulheres. Mas a verdade é que a gente precisa entender que limpeza, organização, tarefas domésticas estão muito mais relacionadas a um ato de gratidão a Deus do que propriamente a uma pauta social. Calma que eu vou te explicar. Eu demorei para entender que através do não cuidar da minha casa, eu também não estava expressando a minha adoração a Deus dentro do meu lar. O que eu quero dizer com isso na prática? Tudo que você tem dentro da sua casa, seja um sofá, um buffet, uma mesa de jantar, qualquer coisa, uma cama, um tapete, tudo foi permissão do Senhor. E se você é realmente agradecida por tudo que você tem dentro da sua casa, uma forma de externalizar essa gratidão para além da oração é cuidando desses itens. E cuidar desses itens envolve sim limpar, envolve sim organizar, envolve sim fazer todas as tarefas que a sua casa demanda. Até porque a sua casa, eu costumo falar que é um organismo vivo. Se tem pessoas, se tem uma família ali habitando, ela realmente vai precisar ser limpa, vai precisar ser organizada. E tudo isso de forma diária, é uma rotina. A partir do momento que a pessoa está utilizando, a gente precisa sim se dedicar à limpeza e organização. Mas isso não precisa se tornar uma disputa dentro do seu lar. E eu falo por experiência própria. Eu mesma já vivi dentro de uma casa onde o cenário que eu propiciava, tanto para mim como para o meu marido, era um cenário de disputa, um verdadeiro pé de guerra mesmo, porque eu disputava com ele quem fazia mais, quem fazia menos, quem não estava fazendo, quem ia não fazer mais, sabe? E tudo isso trazia uma atmosfera pesada para dentro da minha casa, gerando brigas, gerando discussões que muitas vezes poderiam ser evitadas se a gente parasse de disputar um com o outro. Eu já cheguei a um ponto de, por exemplo, não lavar uma louça porque o meu marido não havia lavado. E aí na minha cabeça, se ele não lavou, não sou eu que vou lavar. Ele tem mão para lavar, por que que eu vou fazer no lugar dele? Entende o nível de disputa? E enquanto eu fazia isso dentro do meu lar, eu não percebia que eu não estava cuidando da minha casa estava ficando jogada, a minha casa estava ficando suja, desorganizada, por uma simples disputa, uma disputa boba, imatura, que naquela época eu realmente não tinha maturidade para entender que a partir do momento que eu estava cuidando da minha casa, eu também estava expressando minha gratidão e minha adoração a Deus
por tudo que Ele me permitiu ter. E esse é um ponto que você também precisa entender. Se tarefas domésticas, limpeza, organização são um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele permitiu que você tenha em casa, isso não se torna uma tarefa única e exclusiva do público feminino. Se é um ato de gratidão, todas as pessoas que moram dentro daquela casa precisam expressar sua gratidão através do cuidado, através da limpeza, através da organização. Mas por que será que muitas vezes isso não acontece? Por que será que muitas vezes é só um membro da família que costuma fazer tudo e costuma se sobrecarregar? E muitas vezes eu percebo que isso só acontece porque falta, não é ajuda dentro de casa, falta é clareza e objetividade ao delegar tarefas para todos os membros da sua família. E isso parte muito de nós mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós mulheres somos quem lideramos a casa, somos quem fazemos a casa funcionar no dia a dia, na prática, né? Não adianta brigar com amigo, não adianta bater o pé. Essa é a realidade que vivemos. Somos nós mulheres que muitas vezes fazemos a casa funcionar. Então, parte de nós, como guardiãs do nosso lar, delegar essas tarefas domésticas, essas tarefas de limpeza, essas tarefas de organização para cada membro da nossa casa. E muitas vezes o que acontece é da gente não delegar, é da gente se abster, deixar isso para lá, não querer fazer isso, e aí tudo fica em cima de você. E é por isso que você se sente sobrecarregada, porque falta delegar essas tarefas. Então, o seu marido precisa saber de forma clara e objetiva o que ele precisa fazer dentro de casa. Você precisa ter clareza do que você precisa fazer. Os seus filhos precisam ter clareza da parte que lhes cabe, independente da idade. Eu costumo sempre falar isso. Todos os membros da família precisam desenvolver alguma tarefa dentro de casa, independente da idade. Até se os seus filhos forem pequeninos, já ensine isso para eles. Porque depois não tem como você cobrar algo que você não ensinou. Então comece desde cedo. E claro, delegando tarefas compatíveis com a idade de cada um e também com o tempo disponível de cada um. Não adianta colocar ali 10 tarefas para alguém da sua família que trabalha fora. Ela não vai ter tempo para desenvolver tudo. Então, tenha discernimento e consciência na hora de dividir essas tarefas. E uma coisa que me ajudou muito a ter, né, essa organização, essa clareza em delegar tarefas, foi um planner que eu mesma desenvolvi, eu uso dentro aqui da minha casa com meu marido e funciona muito bem conosco, sabe? Funciona muito bem dentro da nossa casa. É um planner onde a gente coloca todas as tarefas que precisam ser feitas de forma diária, de forma semanal, de forma mensal. E também a gente delega, né? A gente divide essas tarefas. Então, a gente tem ali o nosso planner e eu sei todas as tarefas que eu preciso fazer todos os dias, uma vez na semana, e com meu marido a mesma coisa. Isso traz clareza, isso traz organização, isso traz planejamento. Cada um sabe o que precisa fazer dentro desse organismo vivo que a gente chama de casa, que a gente chama de lar. Então, se você está precisando de ter essa clareza, essa objetividade, eu creio que o Planner vai ser uma ferramenta poderosa dentro do seu lar. Inclusive, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Eu creio que vai ajudar muito a dinâmica da sua casa. Além disso, esse Planner também pode te ajudar a um outro fator que muitas vezes acontece dentro da sua casa, que é você não conseguir conciliar o seu tempo de trabalho com o tempo de cuidado com a casa. Se você trabalha fora, isso se torna ainda mais desafiador, porque você ainda tem aquele tempo que você perde para deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se é um home office, se torna um pouco mais leve, mas ainda assim eu sei que muitas pessoas não conseguem conciliar esse tempo. Quando estão em casa, por exemplo, não conseguem, né, dividir ali o tempo que precisam trabalhar com o tempo de ficar em casa. Muitas vezes uma tarefa acaba prejudicando a dinâmica da outra. E quando você tem clareza das atividades que você precisa desenvolver
quando o restante da família também tem clareza e começa a executar essas tarefas, você consegue conciliar esse tempo para desenvolver a sua parte. E isso acaba não atrapalhando a sua área de trabalho, entende? Então, é muito importante ter essa clareza, os horários bem definidos para cada atividade dentro do seu lar, de acordo com os horários que você tem disponível também. Outra coisa que eu vejo muito acontecer e que muitas vezes não te permite fazer com que as pessoas façam as atividades dentro de casa é o fato de muitas vezes você criticar aquilo que elas fazem. Isso pode realmente minar aí toda essa construção, todo esse planejamento. Porque nós, mulheres, muitas vezes temos a tendência de querer com que as pessoas façam as atividades da mesma forma com que a gente faz. Isso não é possível. Não tem como. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai fazer determinada tarefa de um jeito específico. E a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com o fato que o outro não vai fazer da mesma forma que nós, mas ainda assim ele vai fazer do jeito dele. E a gente precisa aceitar tudo isso, porque senão o seu marido vai fazer ali determinada atividade dentro de casa e você, por ficar ali querendo que ele faça do seu jeito, você vai acabar criticando ele demais, isso vai fazer com que ele fique desanimado de fazer, porque ele só recebe crítica por tudo que ele faz, e ainda você vai fazer no lugar dele. Porque na sua cabeça você acha que ele não sabe fazer, que ele não faz direito, e aí você acaba pegando a tarefa que seria para ele fazer, você acaba colocando para você fazer. E é por isso que muitas vezes você fica tão sobrecarregada, porque você não quer aprender a lidar com o fato de que o outro nunca vai fazer do jeito que você quer ou do jeito que você faz. Cada um vai fazer de uma forma diferente. E eu falo por experiência própria porque eu precisei lidar com isso com o meu próprio marido. De entender que aquilo que ele estava fazendo, a parte que lhe cabia, ele ia fazer do jeito dele. E deixo ele fazer do jeito dele, porque senão aquilo ia me consumir emocionalmente e também fisicamente, porque eu ia querer fazer no lugar dele, ou ainda eu ia ter um retrabalho dele fazer e eu ir lá e fazer de novo, porque ele não fez do jeito que eu queria, entende? Então a gente precisa ir se adequando, se moldando na dinâmica dentro da nossa casa, para que realmente a gente não tenha essa sensação de sobrecarga, para que realmente a gente não sinta que não tem ajuda dentro de casa. Porque muitas vezes essa falta de ajuda está partindo de coisas que a gente não está executando na dinâmica da nossa família. E a partir do momento que a gente começa a executar, as coisas começam a fluir melhor e a fluir com mais leveza, sabe? Porque muitas vezes o que eu vejo acontecer é que limpar a casa, organizar a casa, decorar a casa se torna algo muito massivo, algo muito ali pesado para a maioria das pessoas, justamente porque elas estão se sobrecarregando no dia a dia. Justamente porque elas não conseguem conciliar tempo, elas acham que não tem tempo, ou que trabalha fora ou fica dentro de casa, porque as duas coisas não são possíveis. E eu preciso te dizer, é sim possível a partir do momento que você consegue organizar a dinâmica dentro da sua casa, a partir do momento que você começa a planejar cada detalhe de como vai funcionar essas atividades. E aí sim você passa a desenvolvê-las com mais leveza. E eu tô falando tudo isso a partir da minha própria experiência, que estou aqui todos os dias desenvolvendo as minhas tarefas. Atualmente, por exemplo, muitas pessoas podem até achar, né, que eu tenho algum tipo de ajudante externa, né, alguma funcionária que faz as coisas aqui, e não, eu não tenho. A minha casa hoje funciona com meu marido e comigo mesma desenvolvendo as atividades, estabelecendo rotina para ser seguida, e até hoje tem funcionado. E se tem funcionado para mim, eu creio que pode funcionar para você a partir do momento que você fizer esses ajustes. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade em relação a tarefas domésticas, a organização, a conciliar tempo. Inclusive, eu costumo falar muito disso
No meu curso Ame Seu Lar, as minhas alunas têm acesso a um material completo, módulos de aulas, onde eu vou ensinando essas dinâmicas, formas e estratégias para você aplicar dentro de casa, para que tudo isso se torne algo muito mais leve e para que a sua casa transmita a verdadeira atmosfera que todo lar deveria transmitir. Uma atmosfera de amor, de paz, de união, de leveza. Uma atmosfera que realmente mostre que a dinâmica dentro daquela casa e daquela família funciona de verdade, sabe? Funciona de forma leve. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o curso Ame Seu Lar, também estou deixando o link dele para você entrar na lista de espera. E já que a gente conversou sobre organização da casa, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!